Olá pessoal, beleza? Meu nome é João Cruz, direto do canal Lume do Mundo. E eu quero motivar vocês a orarem, clamarem a Deus. Clamarem e orarem ao Senhor Jesus. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele, quando clamamos, quando oramos, Ele nos livra das tempestades, das tormentas que a vida propõe, ou que nos encontramos diante dos desafios, das turbulências, das tempestades. Confira o vídeo e seja abençoado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como o Senhor livra da tempestade, quer seja natural ou seja de que âmbito for na sua vida. O texto que nós vamos ler é do Salmo 107. Leamos. Segundo estudiosos, o livro de Salmos foi dividido em 5 livros. Nós vamos ler o 5º livro, o primeiro livro, que é o número 107, os versículos do 23 ao 30. Os que tomam navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústia, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. O salmista, ele faz um relato das pessoas que descem ao mar, que vão navegar a mar adentro, vão em lugares bem distantes, onde ali tem somente a água e os céus. E a glória de Deus revelando-se àquelas pessoas que ali estão naquela embarcação. Só que existem momentos de turbulências, de tempestades que vêm sobre o navio. E neste momento, o homem percebe o quanto ele é frágil, o quanto ele é literalmente frágil. Não pode fazer nada nesta hora. E segundo o salmista diz, pode sim clamar ao Senhor. E ele relata que quando esses homens que estão nas embarcações em alto mar, enfrentando tempestades, clamaram ao Senhor. O Senhor ouviu e socorreu, e fez grande bonança. O Senhor, com a sua palavra poderosa, deu ordem aos ventos tempestuosos que se acalmassem, ao mar que se acalmasse, e fez grande bonança. E isso também me remete a lembrar o texto. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo,
Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dentro de um barco com seus discípulos. Estava num barco, Jesus estava dormindo e os discípulos acordados, e veio sobre aquela embarcação uma tempestade com ventos impetuosos, ondas altíssimas, e aqueles homens ficaram apavorados, ficaram com medo. Homens experientes, a maioria tinha experiência com navegação, mas naquela hora eles estavam apavorados por causa da tempestade e com medo de morrer. E eles, desesperados, clamaram ao Senhor Jesus. Foram acordar Jesus clamando: Jesus, salva-nos, pereceremos. O Senhor Jesus se levanta. Se fosse outra pessoa, ia levantar assustado, com medo também, e olhar para aquela tempestade e também, quem sabe, poderia até se desesperar. Mas o Senhor não olhou para a tempestade. O Senhor olhou para aqueles homens e olhou para cada um. Conseguiu ver dentro dos seus corações, dos seus pensamentos, que a fé tinha fugido, que eles não estavam com fé naquela hora, estavam sim em pânicos, assustados, com medo da tempestade, com medo de morrer. O Senhor, quando olha para mim e olha para você, Ele quer ver fé. Fé. O Senhor procura fé nos corações. Seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, quer seja de âmbito natural, a tempestade veio, derrubou a sua casa ou causou algum prejuízo para você financeiramente e deixou você abalado, ou quem sabe uma tempestade emocional bombardeando a sua mente, as suas emoções, e isso está perturbando você, ou seja qual for a situação que você esteja enfrentando, de tempestades ou turbulências na sua vida. Quando o Senhor Jesus olha para você, Ele quer encontrar fé, fé, fé para superar as dificuldades, fé para vencer, fé para crer que o Senhor tem poder para ouvir o seu clamor e resolver a situação. Clamar, orar. Existem dois momentos que eu fiquei avaliando que não tem como o homem não clamar. Se ele está dentro do navio em alto mar e de repente vem tempestade forte em ondas e começa a balançar o navio, começa a balançar aquela embarcação ao ponto de todos ficarem abalados. E não importa quem, com certeza começam a clamar. Clamam por alguma coisa, clamam por Deus. E a outro momento é quando estão dentro de um avião e vem a voz dizendo: iremos passar por uma turbulência. E quando a turbulência é forte, não tem como. Eu já tive essas duas experiências de estar numa embarcação e a embarcação começar a ficar numa situação perigosíssima devido a ventos e ondas. E todo mundo ali, eu fiquei observando, até eu, começamos a clamar. Também dentro do avião, em viagens, numa turbulência que passamos, eu vi pessoas clamando ali naquela hora. Alguns até entregando as suas almas a Deus. No momento difícil não tem como clamar. Não tem como nós não recorrermos ao Senhor Jesus. Ele vem nos socorrer. Ele vem acalmar a tempestade. Ele vem trazer bonança para nós. E Ele quer trazer bonança para a sua vida. Tenha fé. Creia. Creia, tenha fé e tudo vai passar. E a bonança virá para você, crendo no Senhor Jesus. E fique confiante de uma coisa. Creia que o Senhor Jesus está acima da natureza, está acima de tudo e de todos, porque Ele é o Senhor. O Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Quantas vezes queremos dar valores a tantas coisas, menos ao Senhor Jesus.
Por isso, floresça na fé. Floresça na fé. Faça a sua fé crescer diante do Senhor Jesus. E seja abençoado. Que a bonança venha para a sua vida. Amém, amém e amém. Um forte abraço e sucesso!